Olá, hoje estamos aqui para falar sobre a mole, ou o número de moles, e também sobre massa molar e massa molecular. Então, o que é a mole? Define-se por N e referimos-nos a uma unidade que se usa na química para definir quantidades de átomos, íons ou moléculas, assim como uma dúzia, são 12, uma resma, são 100, e uma mole, quanto é? Uma mole são 6,0221 vezes 10 elevado a 23. E isto é um número muito grande. Ainda vamos ter uma aula sobre notação científica, mas este número quer dizer que este 6 não é 6,0221, é 6 e andamos com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 vezes. Portanto, é um número muito grande. O número de moles, uma mole, são 6,0221 vezes 10 elevado a 23. A mole diz-nos o número de átomos de qualquer elemento que uma amostra tem. Uma amostra de uma mole tem 6,0221 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, também para os íons ou para as moléculas, uma mole de íons ou de moléculas tem 6,0221 vezes 10 elevado a 23 íons ou moléculas. E a mole também é uma unidade de propriedade física, assim como a grama ou o metro. Então, a mole refere-se à unidade de substância, N, e expressa-se em mol. N é o número de moles e expressa-se em mol. Como eu disse que é uma propriedade física, uma milimol é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 moles, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 3 em notação científica. Como é negativo, vamos andar para a esquerda. 1, 2, 3 moles. 1 milimol são 10 elevado a menos 3 moles, ou é a mesma coisa, 0,001 moles. E também uma micromol, 10 elevado a menos 6 moles, em notação científica. Se saímos daqui, andamos mais 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, 0,00001 mol. Para sabermos o número de átomos que estão numa mol, usamos a constante de Avogadro, Na, que é 6,0221 vezes 10 elevado a 23, não é menos, 10 elevado a 23, mol menos 1. Esta constante é usada para converter em número de moles um número de átomos ou moléculas. Para isso, usamos esta fórmula. N, que se define como o número de objetos, ou o número de átomos, de moléculas ou de íons, é igual ao N, número de moles, vezes esta constante, constante de Avogadro, número de objetos por mol. Se estivermos a falar numa dúzia, esta constante, vamos dizer assim, seria 12. Então, por exemplo, o número de moles, vamos colocar aqui, são 50. Tenho 50 caixas de ovos. Quantos ovos eu tenho? Vou multiplicar 50 pela constante, que são 12. Então, eu faria N, são 50 caixas de ovos, vezes a constante, 12. E é assim que nós fazemos para calcular um número de átomos que estão numa amostra. Temos um número de moles e temos a constante de Avogadro, que na química
É isto que nós tivemos aqui a ver. Vamos fazer um exercício. Uma amostra de vitamina C contém 1,29 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. Qual a quantidade química em moles de átomos de hidrogênio na amostra? A fórmula que vamos usar é esta que acabamos de ver. N, número de átomos, é igual a este N, número de moles, vezes a constante de Avogadro. Vamos olhar para o nosso enunciado. Uma amostra de vitamina C contém 1,29 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. Então, este valor é o N. A constante de Avogadro nós sabemos, 6,0221 vezes 10 elevado a 23. Então, na pergunta qual a quantidade química em moles, queremos saber o N, número de moles. Como fazemos? Colocamos o N num lado. Está a multiplicar, vamos passar para o outro lado a dividir. E fica N dividir por Na. E substituímos. 1,29 vezes 10 elevado a 24 divide por 6,0221 vezes 10 elevado a 23. E isto é igual a 2,14 moles de H. Para não haver enganos durante os vossos cálculos, acrescentem sempre as unidades à medida que vão preenchendo. Aqui também é mol menos 1. Este exercício agora é para serem vocês a fazê-lo sozinhos. Uma amostra contém 2,58 vezes 10 elevado a 24 átomos de cloro. Qual o número de moles de átomos de cloro na amostra? Vocês têm que ler muito bem o enunciado, vão usar esta fórmula, talvez tenham que a modificar. Veem qual é o dado que vocês querem calcular, ok? Qual o número de moles? Olhando para a fórmula, o que vocês querem é este N. Ok? Façam então a vossa conta, talvez tenham que arranjar esta fórmula e deixem a vossa resposta nos comentários. Vamos agora a outro exercício. Uma chávena de café contém 3,14 moles de H2O, água. Qual o número de átomos de hidrogênio presentes? Estamos a falar de uma molécula de H2O que contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se estivermos a falar de moles, uma mol de H2O origina 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Então, queremos saber o número de átomos de hidrogênio e se uma mol origina 2 mols de átomos de hidrogênio, então este número de mols de H2O vai originar o dobro do número de mols de átomos de hidrogênio. Então, 3,14 mols vezes 2 origina 6,28 mols de átomos de hidrogênio. Agora vamos começar a falar de massa molar. O que é a massa molar? É a massa por um mol de partículas, ou seja, o peso de uma mol de partículas para determinado elemento. Uma mol de átomos de um determinado elemento, quanto pesa? É a massa molar. Assim como a massa molecular é o peso de uma mol de determinada molécula, ou seja, uma mol dessas moléculas, quanto pesa? É a massa molecular. As unidades para a massa molar e para a massa molecular são a grama por mol.
ou, se vocês quiserem, grama por mol elevado a menos 1. Fórmula da massa molar é a massa dividido pelo número de moles. Podemos também, a partir desta fórmula, calcular o N, que é o número de moles, e fica a massa a dividir pela massa molecular. Ou também podemos calcular a massa, que será a massa molecular vezes o número de moles. Daqui vamos já fazer um exercício. Vamos fazer agora este exercício. A massa de cobre numa moeda é de 3,20 gramas. Supondo que é cobre puro, quantas moles de cobre se encontram na moeda? A massa molecular tem que vos ser dada. Se não for dada, vão ver a tabela periódica, porque são dados que já estão tabelados. Então, a massa molar do cobre é 63,55 gramas por mol. Diz no enunciado que vamos supor que é cobre puro, portanto, 100% do cobre que está na moeda é cobre, sem impurezas. Como é que vamos calcular isto? Vamos à fórmula. Massa molar é igual à massa dividido pelo número de moles. Temos que a massa de cobre é de 3,20. Temos a massa. A massa molecular já está aqui, porque é dada. Queremos saber o número de moles. Vamos pegar nesta fórmula e vamos isolar o N, número de moles. N é igual à massa dividida pela massa molar. Então, agora substituímos 3,20, aqui são gramas, dividido pelos 63,55 gramas por mol. Se vocês vão fazer as vossas contas aí, isto tem que dar 0,0504 moles de cobre. Se quisermos sair daqui e calcular o número de átomos de cobre nesta amostra, o número de átomos de cobre que estão na moeda, vamos à fórmula que acabámos de ver lá atrás. O número de átomos de cobre na moeda vai ser igual ao número de moles vezes a constante de Avogadro. Então, 0,0504 moles, acabamos de as calcular, vezes os 6,0221 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1. Puxar aqui só um pouco para cima. Vocês fazem aí a vossa conta, deve dar 3,03 vezes 10 elevado a 22 átomos. De quê? De cobre. Este próximo exercício é para serem vocês a fazê-lo sozinhos. Calcular a quantidade e o número de átomos de cloro numa amostra de 22 gramas de cloro. Massa molar do cloro também vos é dada ou vão ver a tabela periódica. Pegam na fórmula da massa molar é igual à massa dividido pelo N. E o que é que vocês têm? 22 gramas de cloro. Têm a massa molar. O que é que vão fazer? Qual é o resultado? Escrevam nos comentários. Mas além do número de moles que vocês vão calcular, também queremos a quantidade. Ok? Calcular a quantidade e o número de átomos. Temos o número de moles. O que é que vamos fazer? Vão pegar nesta fórmula. Número de objetos é igual ao número de moles vezes a constante de Avogadro. A partir desta parte aqui, já tem o N. A constante de Avogadro vocês também têm.
Queremos saber a quantidade. Para calcularmos então massas moleculares de moléculas ou compostos iónicos, temos que primeiro calcular a massa molar de cada elemento presente. E vamos somar segundo a fórmula molecular, ou seja, temos que ver quantos átomos de cada elemento estão presentes na molécula. Vou fazer agora este exercício. Vamos calcular a massa molecular do sulfato de cobre 2 pentahidratado. Precisamos do quê? Massa molar do cobre, massa molar do enxofre, massa molar do oxigênio e a massa molar dos hidrogênios. Escrevemos assim, massa molecular, e escrevemos a fórmula de estrutura, não é? E vamos multiplicar a massa molar de cada elemento pelo número de vezes que ele aparece na fórmula. Uma vez a massa molar do cobre, porque ele só aparece uma vez a massa molar do enxofre, 4 vezes, mas ainda precisamos dos oxigênios da água. Aqui temos 4, aqui na água temos 5, porque são 5 moléculas, portanto são 9 vezes a massa molar do oxigênio. E os hidrogênios, que aparecem 2 vezes em cada molécula de água, são 5 moléculas de água, 5 vezes 2, 10. 10 vezes a massa molar do hidrogênio. Substituímos então pelos valores que cada um tem. Aqui temos a massa molar do cobre, a massa molar do enxofre, 9 vezes a massa molar do oxigênio e 10 vezes a massa molar do hidrogênio. Calculamos, temos este resultado, 249,69 gramas por mol. Agora deixo-vos aqui estes 2 exemplos para vocês calcularem. Calculam a massa molecular do etanol, C2H5OH, e do fenol, C6H5OH. Podem calcular e deixarem a vossa resposta nos comentários. E agora que já sabem calcular massas moleculares, os exercícios que vos podem pedir são imensos. Vão partindo da fórmula da massa molar e podem-vos dar a massa de uma amostra, vocês têm que calcular o N, então arranjam a fórmula desta maneira. Dou-vos a massa molecular vocês sabem calculá-la e vão calcular o N. Ou então dão-vos o número de moles e vocês têm que calcular a massa. Então vão usar esta fórmula. E vocês têm que saber passar de uma para a outra para vos irem buscar aquilo que vos dá mais jeito. Vamos terminar fazendo 2 exercícios. Calcular a quantidade de moléculas de CaOH2, hidróxido de cálcio, numa amostra de 1 kg. Estamos aqui com a massa que está em quilogramas, temos que a passar para gramas. O que é que fazemos? Andamos para a direita. 1, 2, 3. E mais. Temos aqui a fórmula da estrutura. Daqui temos que calcular a massa molar. Então, vamos lá. Massa molecular CaOH2. Vamos precisar massa molar do cálcio mais 2 vezes massa molar do oxigênio mais 2 vezes a massa molar do hidrogênio. Vamos substituir. Vão ver os dados na vossa tabela periódica. Sempre precisarem, se não vos for dado. Massa molar do cálcio é 40,08 mais 2 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16, mais 2 vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1,01. Fazem as contas e têm aqui a resposta. Depois, vamos à fórmula de estrutura. Fórmula de cálculo. Massa molecular é igual a massa sobre o número de moles. O que é que nós queremos? E o que é que nós temos? Temos a massa. O que é que temos também? A massa molecular. Queremos saber o número de moles. Vamos pegar nesta fórmula e vamos passá-la assim. Está a dividir, passa para ali a multiplicar.
e este passa a multiplicar, não é? Volta para este lado a dividir. Mantemos a massa em cima, massa molar por baixo. Massa molecular, no caso. E substituem. Depois, para não se enganarem, vamos fazer aqui um exemplo agora sem valores, apenas com unidades. Então, número de moles, se vocês não souberem qual é a unidade, porque há muita gente que se confunde. Vamos aqui à fórmula e vamos substituir a massa é dada em gramas e a massa molecular é em grama por mol. O que é que acontece aqui? Nós teríamos aqui a grama em cima a dividir pela grama por mol. O que é que acontece? Estes dois iriam cortar e este iria passar cá para cima. Era como se ficasse grama vezes mol a dividir por grama. Por isso é que estes dois cortam. E o que é que sobra? Sobra a mol. Portanto, o número de moles é dado em mol. Isto foi só para exemplificar aqui as unidades. Eu sei que há muita gente que se confunde com as unidades. Então, quando têm dúvidas, em vez de substituírem valores, substituem unidades. Isto não há parte, que é para não se enganarem na unidade que vão usar. Já terminando esta aula, vamos terminar mesmo com este exercício. Qual a massa de hidrogênio sulfato sódio anidro que pesam 0,20 moles? Primeiro passo. Calcular a massa molecular. Segundo passo. Vamos à fórmula. Massa molecular é igual a massa sobre o número de moles. O que é que nós temos? 0,20 moles. Temos o N. Temos a massa molecular, que vai ser calculada. Queremos saber o quê? A massa. Qual a massa? Então, arranjamos a fórmula. Massa é igual a massa molecular vezes o número de moles. E espero que vocês tenham ficado esclarecidos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Até à próxima aula.